frutificação. Evangelho de João, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 12. Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 12, diz assim a palavra do nosso Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos a Ti que nos ajude nesse momento que iremos meditar na Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, dando iluminação e convencendo-nos no poder do Espírito Santo com a Tua palavra, essas verdades que se encontram nela, nos ajudando, ó Deus, a compreender, crer e viver de acordo com a Tua Santa Palavra. Vem moldar, vem transformar, vem limpar e santificar as nossas vidas com a Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 1 é o que nós chamamos de o prólogo de João, onde ele nos apresenta a encarnação do Filho de Deus, como Cristo na sua pré-existência encarnou, Cristo que existia eternamente como o Filho de Deus, encarnou vindo a este mundo, nascendo da Virgem Maria, tomando forma humana, e como ele foi testemunhado através da pregação de João Batista, o seu precursor, o seu atalaia, aquele que anunciava a chegada do Messias, e como Jesus comissionou, chamou os seus primeiros discípulos, os 6 primeiros discípulos, no final do capítulo 1. Aqui, João registra o primeiro milagre de Jesus. Isso fica claro quando ele diz: com este milagre, Jesus dá início aos sinais, aos prodígios que apontavam para a sua messianidade. Então, com a fala de João, nós podemos concluir que a transformação da água em vinho, num casamento em Caná da Galileia, Jesus realiza o seu primeiro milagre, aonde ele começa a se mostrar através dos seus feitos, das suas ações, que ele é o Messias. O seu ministério começa a, de fato, tomar forma, se evidenciar através das suas ações. Este primeiro milagre tem muito significado, é muito significativo para nós, apesar de que alguns não veem assim, apesar de alguns acharem que Cristo não começou bem, que ele deveria ter feito um milagre diferente, deveria logo começar mesmo a 1000 por hora, logo ressuscitando o morto, realizando um milagre extraordinário de cura. Mas Jesus parece-nos que preferiu fazer uma coisa aparentemente simples, que não trouxe publicamente tanta repercussão, mas que serviu para os seus propósitos, que o primeiro deles era não se mostrar logo ao mundo, mas primeiro se revelar e se mostrar aos seus discípulos. Ele tinha a intenção com esse primeiro milagre, primariamente, de revelar um pouco do seu caráter messiânico, de seu poder, de sinalizar aquilo que estava por vir, que por conseguinte se mostraria ao mundo, primeiro aos seus discípulos. Primeiro revelar um pouco a eles do que eles aprenderiam, do que eles conheceriam e do que eles proclamariam a respeito do Messias.
Jesus então está preocupado, antes de se mostrar ao mundo, de se mostrar aos seus discípulos. Este milagre tem este objetivo principal, mas também tem a intenção de salvar de alguma forma aquele casamento, daquele vexame, de proporcionar esta ajuda, este auxílio, mas seu objetivo maior era revelar da sua messianidade, do seu poder, da bênção espiritual que de fato estava por vir para a humanidade e para a criação divina, através das obras do Messias. Então, seu objetivo neste primeiro milagre é se revelar aos seus discípulos. E nesta revelação, ele vai nos ensinar algumas coisas importantes a respeito de seu caráter. Nós podemos assim, então dizer que, com base no nosso tema geral para essa exposição, que é o Filho de Deus se torna homem para que filhos dos homens se tornem filhos de Deus, sob a ideia de João Batista de que Jesus é o Filho eterno que encarnou, nós podemos então dizer que João nos apresenta uma introdução a respeito do caráter e do poder do Messias que se revelará ao mundo. João nos apresenta uma introdução a respeito do caráter e do poder de Jesus como Messias, como Redentor, que se revelará ao mundo. Uma apresentação introdutória do caráter e do poder do nosso Messias, Jesus Cristo, a partir do seu primeiro milagre, a transformação da água em vinho. E que verdades extraordinárias ela nos ensina a respeito do caráter e do poder de Jesus como nosso Salvador. A primeira coisa é que Jesus, neste milagre, ele se revela como aquele que age no seu tempo, age a seu modo e conforme a sua soberana vontade. Ele revela um pouco do seu caráter divino, do seu caráter como Messias, de que ele age de acordo com o tempo de Deus, com o modo de Deus e com o propósito de Deus. O texto nos diz que Jesus está neste casamento, foi convidado junto com a sua mãe e seus discípulos e seus irmãos. Veja o texto, do versículo 1 ao 4. 3 dias depois, João está numa sequência de eventos. Ele fala do batismo de Jesus, ele fala da aparição de Jesus a João Batista, ele fala do chamado aos primeiros discípulos, e agora ele está numa sequência cronológica de eventos. Neste terceiro dia, realiza-se o primeiro milagre. Então ele diz, 3 dias depois que ele chamou os primeiros discípulos, ele só está com os 6 primeiros, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Alguns acreditam que Jesus foi convidado por conta de que estes nubentes, a família destes nubentes, são próximos da família de Jesus. É provável que a mãe da noiva é irmã de Maria. Alguns dizem que é Salomé, uma irmã de Maria, que está casando a sua filha. Então é provável que seja uma prima de Jesus Cristo. Isso é possível e provável. Até mesmo porque isso explicaria muito do porquê que Maria está tão envolvida e conhece tantos detalhes a respeito deste casamento. Então ela está presente junto com Jesus, seus irmãos e os discípulos, os 6 primeiros discípulos de Jesus Cristo, que já estão itinerantes com ele. Então diz que Jesus está neste casamento, é provável que eles são próximos dessas pessoas. Isso mostra também a sensibilidade de Cristo, isso mostra a disposição de Cristo de salvar daquele vexame aquele casal. Diz que eles estão ali naquele casamento, é possível de serem próximos. E Jesus então, diz o texto, foi convidado com seus discípulos para o casamento, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria fica sabendo que o vinho está para acabar. O vinho é um dos elementos mais importantes de uma festa de casamento, de uma festa nessa cultura antiga, visto que é símbolo da celebração, da alegria, do júbilo, da comemoração e do reconhecimento de conquista. O vinho é o símbolo da alegria, da festa. Então, os noivos, os preparadores da festa, geralmente se preocupavam muito com o vinho. De acordo com a quantidade de convidados, eles preparavam vinho e, de acordo com a orientação do mestre-sala, do responsável pelo líder desta organização,
aquele que é o chefe dos preparadores, dos organizadores desta festa, chamado aqui de mestre de sala, um tipo de mordomo, ele então vai nos dizer que havia uma tradição interessante. Os noivos se preocupavam muito com o vinho, a ponto de preparar o melhor, o vinho de qualidade, para ser oferecido no primeiro momento, visto que ele não tinha como oferecer um bom vinho em toda a festa, provavelmente por ser uma família pobre, geralmente quando era pobre isso era muito difícil. Então eles preparavam 2 tipos de vinho, um mais sofisticado, um vinho mais antigo, mais apurado, um vinho de qualidade, para que os convidados, ao tomar este vinho, ao estarem mais leves, um pouco embriagados, que o termo grego é exatamente este, quando estão embriagados leves, eles agora começam a beber um vinho inferior, um vinho mais novo, um vinho não ainda apurado, não envelhecido, um vinho ainda não de qualidade, e não se percebia isso. Mas o que ocorre é que não sabemos ao certo se por uma má organização, por uma dificuldade financeira, Maria fica sabendo que o vinho está para acabar. Ela está preocupada porque de alguma forma isso era um fiasco. Se as pessoas saem falando no século XXI de uma festa mal organizada, naquele período não era diferente. Tinha gente fofoqueira, tinha gente que ia para as festas para comer e saía falando mal da festa dos outros. Então, de alguma forma, havia uma preocupação de organizar bem uma festa. Havia uma preocupação de organizar de uma maneira satisfatória. E então Maria percebe de alguma forma sua sensibilidade de parente, de alguém próximo, de que aquela festa poderia ser um fiasco. Se o vinho acabasse no meio da festa, aquilo poderia ser um grande fiasco, as pessoas sairiam falando mal daquela família, e ela estaria de alguma forma preocupada com a repercussão de tudo isso. Há uma preocupação, há uma intenção de ajudar essas pessoas por parte de Maria. Isso fala muita coisa interessante. Primeiro mostra que é totalmente equivocada a ideia de que Maria é intercessora dos homens, de que Maria no céu é intercessora, porque se Maria fosse intercessora, nós temos o primeiro exemplo de sua intercessão mal sucedida. Ela não foi muito bem, como alguns acreditam que é a função dela, apesar de que Jesus realizou um milagre, mas Jesus a exortou. Jesus chamou a atenção de sua mãe, pelo menos em relação a 2 aspectos deste pedido. O primeiro deles nós entendemos no texto, que diz que quando Maria vai dizer para Jesus, o vinho está para acabar, provavelmente ela acredita que Jesus é capaz de realizar um milagre, que Jesus é capaz de solucionar aquele problema, ele é capaz de realizar alguma coisa que salve do fiasco aquele casamento, aqueles doentes. Mas Jesus lhe dá uma resposta que precisa ser entendida de uma maneira muito, muito clara. Primeiro, é importante entendermos o que Jesus não está dizendo. Jesus não está sendo desrespeitoso para com sua mãe. Jesus não está quebrando o 5º mandamento, desonrando a sua mãe. Jesus não está sendo ignorante e áspero com a sua mãe. Jesus está pastoreando a sua mãe como seu Messias, como seu pastor, como seu Senhor. Jesus está agora mostrando que ela está diante não de um mero filho, não simplesmente de alguém que ela concebeu, mas ela está diante de seu Redentor, de seu Messias, de seu Deus, de seu Senhor. E sua fala, sua mãe, implica isso. Ele então dirige-se para Maria e diz, mulher, que não é uma expressão desonrosa nessa cultura, é uma expressão de alguma forma respeitosa, mas que tem uma interjeição, que tem uma alerta, que tem um despertar interessante na fala. Ele diz, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Há 2 coisas importantes que Jesus está dizendo para Maria. Ele está dizendo que ela ainda não compreendia de fato e de verdade o que significava ele ser o Filho de Deus, o Messias, o Redentor. Ele era Senhor sobre ela. Ela não dava ordem sobre Cristo. Até agora ele é um filho extremamente obediente, sujeito e submisso à sua mãe. Mas ela precisava compreender que sua posição de filho de Deus, que seu ministério de Messias está acima da sua filiação a ela. Sua missão redentora está acima. Maria é mãe de Jesus, mas é serva dele. Ele é Senhor. Jesus é filho de Davi, mas é Senhor de Davi como filho de Deus.
Davi viu a glória do Senhor e disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus perguntou aos fariseus: quem é Davi? Quem é o Messias? Quem é o Filho do Homem? É filho de Davi? Como ele chamou de Senhor? Por que ele o chamou de Senhor? Porque apesar dele ser um descendente humano de Davi, ele é o Filho eterno de Deus, e como Filho eterno de Deus é Senhor sobre Davi. É isso que Jesus está dizendo no primeiro momento para Maria: mulher, eu é que sou o Senhor, eu sou a autoridade, eu sou o Messias. Isso aqui, o que você está me pedindo é parte do meu ministério, da minha obra. Você está entrando numa área agora que não é da relação de pai, de mãe e filho, mas é da relação do Redentor com a obra do Deus Pai, do que o enviou para realizar a obra. É mais ou menos assim: é uma mãe de um médico querendo entrar no seu consultório e dizer como ele consultar e como ele realizar a sua obra de médico. Ela não tem autoridade para isso. É uma área que não compete à mãe do médico. Ele é que preparou, ele que se capacitou, a missão é dele, o papel é dele. É como uma mãe de um advogado querendo entrar no seu gabinete, querendo dizer no seu escritório como ele advogar, como ele aplicar as leis, como ele deve fazer o seu papel de defensor da lei, da justiça. Não cabe a ela, é uma área que não permite, que não é de direito dela, é direito daquele que se preparou para isso, foi chamado para isso. Então é como se uma mãe quisesse entrar e interferir no ministério do papel, na função do trabalho do seu filho. É exatamente isso que Jesus está dizendo para ela. Isso aqui agora é meu papel, é minha função, é algo que diz respeito ao meu ministério como Messias. A segunda coisa que ele vai dizer é: sendo assim, não é a hora e o momento de eu me mostrar ao mundo. Não é o momento de eu me revelar através dos meus milagres, do meu poder ao mundo. É tanto que ele vai fazer esse milagre de uma maneira um pouco discreta. Ele não vai chamar tanto a atenção, porque seu objetivo agora não é ainda se mostrar publicamente, não é revelar publicamente o seu poder, mas é se revelar primeiro aos seus discípulos, é prepará-los para juntos dar início a esse ministério público de Cristo. Então ainda a ideia de não é chegado o meu momento, não é chegada a hora ainda de eu me revelar às pessoas, de eu me revelar ao mundo, de eu tornar público quem eu sou de fato e de verdade, através do meu milagre, do meu poder. Com isso, Jesus Cristo está ensinando o seguinte para Maria e para todos nós: não é o tempo, não é o nosso tempo, é o tempo dele, é o tempo de Deus. A Escritura diz que Deus prometera desde Gênesis, desde o início de todas as coisas, um Redentor. Este Redentor veio quase 2000 anos depois. E o texto da Escritura Sagrada diz: e na consumação dos tempos, ele veio. O que significa isso? No tempo certo que Deus quis. No momento certo que Deus quis, no tempo de Deus, em que Ele providenciou todos os arranjos e circunstâncias para o Filho nascer, no tempo certo, na hora certa, Deus encarnou, o Filho de Deus veio ao mundo no tempo de Deus, e no modo de Deus, na maneira como Deus quis que Ele viesse ao mundo, na família que Ele quis que nascesse, na virgem que Ele quis que nascesse, na maneira, na relação que Ele quis que Ele fosse, na maneira social que Ele queria que Ele fosse, no jeito que Ele queria, no modo que Ele queria que fosse. E segundo, para fazer a vontade de Deus. Isso mostra então que Jesus está seguindo a agenda de Deus, o plano de Deus e não dos homens. Isso significa que se Deus age de acordo com o seu tempo, com o seu modo e com a sua vontade, Ele não é manipulável, Ele não é movido por nós, Ele não é sensibilizado simplesmente pelas nossas ações, Ele é conduzido, Ele é estável, Ele é perfeito, porque Ele move-se de acordo com o seu tempo, seu modo e sua vontade. Então Jesus está dizendo que Ele é Deus, e como Deus, Ele age no seu tempo, no tempo de Deus, no tempo certo. É óbvio que Ele vai atender ao pedido de sua mãe, porque Ele quer, porque também há uma intenção, mas Ele mostra como Ele pretende fazer isso, não publicamente, não tão explicitamente, a ponto de que a sua mãe vai entender e se sujeitar a esta ideia e dizer: façam o que Ele ordenar. Então isso significa que Jesus nos revela como aquele que age de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu modo, de acordo com a sua vontade.
Então não é de acordo com o nosso tempo, não é de acordo com a nossa vontade, não é de acordo com o nosso modo. Então precisamos esperar o tempo de Deus, pacientemente no tempo de Deus, o modo de Deus e a vontade de Deus. Porque o tempo de Deus é o certo e o melhor. O modo de Deus é o certo e o melhor. A vontade de Deus é a certa e a melhor, Ele é perfeita em seu tempo, em seu modo e em sua vontade. Jesus agirá em nossa vida no seu tempo. Nós somos eleitos, predestinados, mas Ele nos chamou no tempo que Ele quis nos chamar. Existem muitos eleitos que ainda estão no mundo, Ele chamará no tempo que Ele quer chamar, no tempo certo. Ele chama seus eleitos, e no modo que Ele quer, Ele se revela a eles para salvá-los, e cumpre a sua vontade, os seus propósitos redentores na vida deles. Então a agenda de Deus se cumpre dessa maneira em nossa vida. Não é no nosso tempo. Nós não podemos estabelecer o tempo do agir de Cristo na nossa vida, nem modo. Nós não temos autoridade nem poder para exigir o modo que Ele tem que agir. Senhor, tem que fazer assim, como o Senhor fez na vida de fulano, eu quero igual na minha vida. Nós não podemos exigir o modo de Jesus agir na nossa vida, nem impor sobre Ele a nossa vontade. Eu quero isso, eu desejo, eu não aceito isso. Nós não temos essa autoridade, neste poder e nesta ousadia. Nem a mãe de Jesus teve, nem nenhum de nós. Se Maria não teve quando estava com Cristo neste mundo, não tem na eternidade, aí é que não tem mesmo no céu. Jesus continua agindo com o seu tempo, no seu modo e de acordo com a vontade do plano, do projeto de Deus para cada um individualmente. Então a primeira coisa que esta introdução nos ensina sobre o caráter de Cristo: Ele age no seu tempo, no seu modo e de acordo com a sua vontade. Mas uma segunda coisa importante que o texto nos ensina é que os que creem em Jesus esperam pelo seu agir, devem fazer aquilo que Ele ordena na sua palavra. Veja que depois da exortação de Jesus a Maria, de que Ele agiria no seu tempo, no seu modo e segundo a sua vontade, não porque simplesmente sua mãe está lhe pedindo, mas Ele tem uma agenda redentora, Ele tem um propósito redentor com o Messias. Apesar de ter a sensibilidade de ajudar aquelas pessoas, mas Ele é regido pelo tempo, modo e vontade de Deus. Aí sua mãe, compreendendo isso, no versículo de número 5 a 9, ela diz assim: então Ele falou aos serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. Maria compreende isso e diz: se tem alguém para fazer alguma coisa, que pode fazer alguma coisa, então sigam a vontade dEle, ouçam a palavra dEle, sejam orientados por Ele. Claro que nós não podemos dizer que aqueles serventes criam Jesus como Messias, mas Maria sim. Maria sim. A mãe de Jesus é uma serva do Senhor, é uma mulher crente, que acreditava no Messias e acreditava que seu filho era o Messias, era o seu Redentor. Em seu cântico, ela apresenta esta verdade diante de Deus, que Deus é o seu Salvador, é o seu Redentor. Ela acredita nisso. Então nós cremos que Maria crê nas palavras de Cristo. Então façam o que Ele disser, sigam as orientações dEle, façam o que Ele ordena. Jesus vai realizar um milagre extraordinário, mas vai fazer de acordo com a ordem que Ele vai dar àquelas pessoas. Ele vai instruí-las de como fazer. Ele não precisava necessariamente de nenhuma daquelas pessoas, mas Ele vai usá-las, Ele vai conduzi-las, Ele vai direcioná-las para os instrumentos que Ele quer usar para realizar o seu milagre. Como Ele faz em nossa vida, Ele não precisa de nós, mas Ele nos usa e usa as outras pessoas para realizar o seu milagre, o seu poder, a manifestação de sua vontade. Diz o texto então que Maria fala: ouçam-no, sigam as instruções dEle. E Jesus dá as instruções de como Ele vai realizar esse milagre. Diz o texto, versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação. Os judeus tinham uma tradição cerimonial de lavar as mãos antes das refeições. Não era simplesmente uma questão de higiene pessoal, mas era uma questão cerimonial. Eles acreditavam que essa lavagem era uma forma de purificação dos pecados, era um meio de purificação. Então, como eles estavam ali para realizar aquela cerimônia de casamento, eles então tinham aquelas águas para que eles pudessem fazer essas cerimônias, para que eles pudessem realizar essa purificação. Jesus se vale dessa água, pede para que essas pessoas, provavelmente nós temos uma quantidade significativa de água.
Uma talha, provavelmente, ela tinha capacidade de 80 a 120 litros de água. 6 talhas, vamos botar cada uma com 80, o mínimo possível. Nós temos aí aproximadamente 480 litros de água. Muita água. Diz o texto, então, que Jesus manda com que eles, parece que elas não estão cheias plenamente, ele manda que as encha, que todas as talhas sejam cheias até o topo, encham-na todas. Cada uma levava 2 ou 3 metretas, versículo 7, Jesus lhe disse, enchei as águas de águas todas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora, e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre de sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Vejam, meus irmãos, o texto diz que ele ordena aquelas pessoas que peguem a água da purificação e passem a distribuir. Foi algo automático, extraordinário, um milagre discreto, aparentemente simples. Alguns vão dizer que foi um dos milagres mais simples que Jesus realizou. Mais simples como? Porque a descrição do modo como ocorreu parece uma coisa simples. Mas se nós atentarmos para uma possível explicação científica do que isso ocorreu, não parece ser tão simples. Eu tive a preocupação de me cercar de uma informação de como podemos explicar cientificamente o que aconteceu. Preste atenção numa informação interessante. A água tem uma estrutura molecular diferente de vinho, apesar de que há água em vinho. Mas são duas coisas diferentes. Uma composição simples de água em que ela tem uma molécula com apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Você tem um vinho que contém vários átomos de carbono e de nitrogênio e muitas outras coisas no seu meio. Para Jesus transformar água em vinho, ele precisa de algumas coisas simples. Primeiro, ele precisa de um reator atômico de aceleração de termonuclear. Meus irmãos, é até difícil de se falar. Ele precisa fazer uma aceleração das partículas para desestruturar os átomos, para fazer com que passe a existir carbono e nitrogênio que não tem na água. Vocês não estão entendendo nada, né? Quem estuda isso aí está entendendo o que eu estou dizendo. Júlio está entendendo muito bem. Olha o que Jesus precisa fazer. Jesus precisa desestruturar o átomo para criar nitrogênio e carbono que não tem em água, para virar vinho. E para fazer isso, ele precisa simplesmente de uma quantidade de energia que equivale a 200 bilhões de estrelas iguais ao Sol. Só isso. Para ele fazer isso, ele precisa de uma quantidade de energia extraordinária. Agora veja, ele só deu uma ordem: pegue a água e distribua. Jesus não tem uma maneira de acelerar os átomos, ele não tem um reator atômico, ele não tem alguém para lhe ajudar a desestruturar os átomos, ele não tem tanta energia aparentemente. Mas como é que ele consegue fazer isso? É Deus. Como Deus criou o átomo? Como Deus criou as células? Como Deus criou as partículas? Com a sua palavra. Haja, exista. Jesus só deu uma ordem. Jesus só disse: distribuam, vão, levem. Ele é Deus. Automaticamente aquelas coisas mudaram. Houve a transformação da estrutura molecular daquela substância e ela se transformou em outra coisa, porque ele é Deus. Veja que milagre extraordinário. Ele transformou o que não era, passou a ser, pegou o que era e passou a ser o que não era, outra coisa totalmente diferente, no poder da sua palavra, porque ele é Deus. Ele criou todas essas coisas e pode mexer nelas como Deus, dar a estrutura e a forma que ele quer para elas.
Então isso significa para nós que ao ouvirem a voz de Cristo, ao agirem de acordo com as instruções de Cristo, Ele manifesta seu poder, Ele manifesta a sua ação e faz o seu milagre, a sua obra. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus não precisa de nós, não precisa dos meios, mas usa eles. Jesus, para manifestar o seu poder, Ele usa meios que Ele estabeleceu para isso. Por exemplo, para converter os corações, Ele usa a sua palavra, a pregação dela. Você quer a conversão das pessoas, dos seus parentes, prega o Evangelho. Use os meios que Cristo deu, a sua palavra. Use a sua palavra. Ele já nos deu os meios de que por meio do qual o seu poder se manifesta: oração, palavra, comunhão. Você quer crescer espiritualmente, não vem para a igreja, fica domingo em casa, dormindo e descansando. Você quer o poder você quer a manifestação do poder de Cristo, da transformação, do crescimento, da mudança, da santificação, e não se vale nos meios, não obedece a sua palavra. É através do uso dos meios que Cristo nos deu para a manifestação do seu poder que nós o experimentamos. Nós queremos um casamento melhor e não observamos a graça restauradora que manda a gente perdoar e pedir perdão, que manda a gente cumprir com os nossos papéis, que manda a gente buscar as orientações bíblicas para como nós vivermos em comunhão. Queremos a resolução dos nossos problemas, não usamos os meios que a palavra de Deus nos dá para isso. Queremos comunhão e não oramos, queremos crescimento espiritual, não vimos aqui para orar, não ouvimos a palavra de Deus, não tem como experimentarmos do poder de Deus, se não nos valermos do meio que esse poder se manifesta. Ou seja, vejam, meus irmãos, Jesus nos ensina que é através da obediência à sua palavra que Ele manifesta o seu poder. Este milagre se deu na ordem de Cristo, na determinação de Cristo. Façam assim. Muitas coisas que Ele tem para fazer em nossa vida é pela submissão à ordem que Ele já deu. Faça desta maneira. Principalmente hoje, que nós temos a manifestação do poder de Cristo na sua palavra, na obediência a ela. Por isso Maria disse: faça o que Ele ordenar. Faça o que Ele disser, obedeçam a palavra dEle, porque é através dessa obediência que vocês irão alcançar a solução para este problema. Então os que creem em Jesus Cristo, eles esperam no agir de acordo com a obediência à sua palavra. Tem coisas que nós somos chamados para fazer, enquanto aguardamos o agir dEle, a manifestação do poder dEle. Pregar, orar, ensinar, meditar, esperar, fazer aquilo que Ele manda que nós façamos. Se nós desejamos a conversão das pessoas, transformação das vidas, temos que pregar o Evangelho. Se queremos crescimento espiritual, precisamos orar, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, são os meios que Ele estabeleceu para nós. Se queremos restauração para as nossas vidas, precisamos nos submeter à graça do Senhor através dos meios que ela se manifesta. Mas Jesus nos ensina uma última coisa importante neste milagre a respeito do seu caráter. Que o agir de Jesus, ele é perfeito em seu resultado e de uma qualidade incomparável. Nessa introdução, João nos diz que o agir de Jesus é perfeito e seu resultado de uma qualidade incomparável. O texto nos diz, a partir do versículo 10, e ele diz: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a sinais em Caná da Galileia, mas manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Jesus não ficou cansado depois deste milagre. Apesar de ter manifestado tanta energia, tanto poder, os super-heróis da ficção ficam cansados. Eu, para pregar esse sermão, quando eu termino, estou exaurido. Tanta energia empreendida para pensar, articular, falar. Mas Jesus não derramou um suor. Jesus não expressou uma ruga de preocupação e de cansaço. Mas realizou uma obra extraordinária, incomparável. Ele fez um milagre de uma mudança que humanamente seria
capaz, incapaz humanamente falando, sem os recursos necessários, e o homem não tem. Mas Jesus realizou de maneira perfeita, e seu resultado foi atestado pelos que estavam ali na festa. Experimentaram aquela água transformada em vinho, e disse o líder daquela festa, o mestre de sala, ele disse: este vinho é bom demais, é de qualidade. As pessoas costumam colocar o bom vinho enquanto as pessoas estão embriagadas. O termo no português foi traduzido para quando estão fartamente, quando bebem fartamente. Essa não é a melhor tradução, é quando estão embriagados mesmo. O termo grego é exatamente estão embriagados. O pior. Então Jesus transformou a água em um vinho de qualidade, em um vinho envelhecido, em um vinho bom, alcoólico. Vinho de verdade, não foi suco de uva, não. Jesus transformou em vinho bom, de qualidade. Uma transformação perfeita, uma coisa perfeita, a ponto do elogio ser uma coisa extraordinária assim. Nunca vi isso antes. Eu já vi as pessoas sabotarem uma festa, dar vinho ruim do início até o fim. Vi os mais honestos começarem com o bom e terminar com o pior. Mas ser bom, ser mais ou menos bom no início e ser extraordinário no final, aí eu nunca vi. Diz o texto então que os discípulos entenderam, creram em Jesus, viram a sua glória. O que é que eles aprenderam com o Messias ali? Que aquilo que ele estava por fazer era perfeito e de um resultado extraordinário. Ou seja, Jesus transformaria vidas através do seu poder. Ele recriaria todas as coisas. Ele seria a base pelo qual Deus traria a ordem, o mundo em caos. Ele trazia a perfeição no homem desvirtuado, o homem pervertido que o pecado destruiu. Ele traria de volta a organização da ordem de Deus para a sua criação. Ele traria de volta a perfeição da obra de Deus através de sua recriação. Ele, como ele diz em Apocalipse, eu sou aquele que faço nova todas as coisas. Ele renovaria, reorganizaria todas as coisas através da transformação do pecador em filho de Deus. Água e vinho somos nós. Água e vinho ao coração pecador. Água e vinho à humanidade caída, que vai ser transformada de inimigos em filhos, de perdidos em salvos, de impuros, nojentos em santos, puros, limpos no sangue dele. Aqueles que são pervertidos, perdidos, transformados em algo que não são. Pecadores e santos. E a partir da renovação do coração do seu povo, ele então traria de volta a ordem da criação, um novo céu, uma nova terra. A partir da redenção da humanidade, a redenção da natureza. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, que a natureza está numa expectativa de sua redenção, aguardando aquele dia em que a redenção do povo de Deus se concluirá. Então a terra será redimida do seu cativeiro. Essa desordem, este caos que veio sobre a terra por causa da humanidade, Cristo desfará. Este milagre ensina isso. Este Redentor perfeito vai trazer a perfeição à ordem da criação. Ele vai trazer de volta o coração dos homens para Deus. Ele vai trazer de volta a criação perfeita de Gênesis. Ele vai refazer todas as coisas. Esse Deus, esse Redentor que refaz todas as coisas, é nele que devemos confiar, meus irmãos. Esse que tem o poder de transformar você, inimigo de Deus, em filho, pecador em santo, perdido em salvo, em filho de Deus. É aquele que pode transformar qualquer coisa em sua vida, segundo o seu modo, seu tempo e seu querer. Não precisa acreditar, confiar, descansar, clamar, suplicar que esse Jesus poderoso possa transformar seu coração, sua vida, seu casamento, suas relações, seu trabalho, que ele possa trazer renovo, transformação para a sua vida. Ele é quem tem poder e é capaz de fazer isso. Este que transforma algo em outra coisa. Ele que tem o poder de transformar a natureza das coisas e da forma que ele quer. Este é um milagre extraordinário em que somos introduzidos ao conhecimento deste Redentor extraordinário e poderoso,
Jesus Cristo. Então confie, se você acredita em Jesus como aquele que transformou o seu coração, que crendo nele você é uma nova criatura, uma nova pessoa, aquilo que nós seremos ainda não sabemos, diz o apóstolo Paulo, não podemos ver, mas sabemos que seremos perfeitos em Cristo Jesus quando a obra terminar. Quando Ele concluir a obra redentora em nós seremos totalmente diferentes, ou seja, novas criaturas perfeitas, para não mais pecar, para viver uma eternidade de comunhão, de santidade, de sujeição, de adoração, de plena comunhão com Deus e com os irmãos. Não haverá mais trairagem, não haverá mais vergonha, não haverá mais dor, mentira, engano, decepção. Haverá plena comunhão, vida plena, uma relação correta, eterna, plena com Deus e uns com os outros e com a natureza. Esses corações redimidos, recriados, refeitos por Cristo, este novo vinho que somos nós, vivendo em um novo céu, nova terra, em plena harmonia com Deus e com a sua criação. Esse Jesus que você crê é o Jesus que pode transformar qualquer coisa na sua vida, segundo a sua vontade, seu tempo e seu querer. Você precisa acreditar nele e suplicar a sua misericórdia, a sua graça. E acreditar que seu tempo, seu modo e sua vontade é perfeita. O resultado, Jesus é perfeito em seu agir, e o resultado é de uma qualidade incomparável. A conclusão da obra de Cristo vai ser a perfeição de todas as coisas. Que Ele nos abençoe, que Ele nos revele mais e mais sobre estas verdades, e que Ele nos faça confiantes, crentes neste Redentor perfeito que é Jesus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, pela revelação do nosso Redentor Jesus Cristo, que é perfeito, poderoso, de um caráter, de um poder incomparável. Aquele que no tempo do Senhor e no modo do Senhor veio fazer a Tua vontade, o Teu propósito, realizar o Teu propósito redentor para a humanidade, para o Teu povo. E que realizou a sua obra com perfeição, um resultado incomparável. Ó Deus, perfeito em todo o seu ser e agir. Nós te louvamos por Cristo e cremos que a obra que Ele está realizando em nós é perfeita e terá um propósito, a conclusão final de uma qualidade incomparável. Por isso confiamos em Cristo, descansamos em Cristo, pois aquilo que Ele fez na cruz, aquilo que Ele fez na sua missão terrena, já nos ensina a respeito de sua perfeição, a respeito de seu poder. Por isso nós descansamos e confiamos que aquele que começou a boa obra há de concluí-la para a glória do Senhor e para o nosso bem. Que o Senhor renove a nossa confiança e esperança em Cristo. Que o Senhor ajude o teu povo a entender que esse Cristo perfeito em sua obra redentora está nas nossas vidas. E que segundo o seu tempo, o seu modo, a sua vontade, nos auxilia em nossas necessidades. É perfeito para trazer restauração para o nosso coração, para as nossas relações, para a nossa vida. E que possamos, ó Deus, desfrutar muitas vezes esse poder através dos meios que o Senhor nos otorgou, que o Senhor nos deu. Pela Tua palavra, pela oração, pela comunhão. Dá-nos graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém.